Pessoal, boa noite. Eu cresci, eu já contei essa história. Essa história não, eu já disse aqui que eu cresci católico, né? E muito frequentador da igreja, meu avô era ministro da Eucaristia e fazia visita aos doentes do Hospital de Vila Nova todos os dias, exceto domingo, que era o dia de reunir com a família. Então, meu avô foi um grande modelo de caridade para mim. Todo dia ele ia. Ele levava as hóstias numa patenazinha no bolso. Se a família fosse católica, ele oferecia a comunhão. Se fosse família agnóstica, ele conversava do mesmo jeito. Se fosse de outras religiões, ele falava do mesmo jeito. E aí eu tinha uma tia que me provocava muito com o espiritismo, quando eu era adolescente. Me provocava assim, debatia muita coisa comigo, e eu muito católico. Aí um dia ela me emprestou o livro dos Espíritos. E eu li o livro dos Espíritos, acabou, nunca mais consegui largar do livro dos Espíritos. Eu entrei para o movimento espírita bem mais tarde, mas eu já abracei a doutrina espírita na adolescência. Mas eu estou contando isso porque eu passei a frequentar um centrinho muito pequeno, era um barracãozinho assim no fundo da casa de uma senhora, e tinha lá as reuniões e tal, na Vila Pedroso. E a gente ia de ônibus, lá não tinha asfalto. Isso eu estou falando assim, mais de 40 anos atrás. Muito tempo atrás. E toda noite que a gente ia, ela fazia a prece de Cáritas. Então essa prece, ela toca muito no meu coração. E eu, recém-saído das fileiras católicas, quando eu escutava um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Nossa, aquilo me deixava assim em êxtase. Então, é uma prece que me toca muito. O meu sonho era memorizar a prece de Cáritas, mas eu nunca consegui. Eu sei uns pedaços, se alguém for junto, eu vou fazendo, assim, se parar, eu paro também. Eu fiquei muito contente que você tenha feito a prece, então eu queria contar isso para vocês, compartilhar. Especialmente, isso é uma coisa que tem a ver com a nossa palestra hoje também. Especialmente porque as pessoas, inclusive me disseram esse final de semana, as pessoas às vezes dizem para a gente assim, o meu sonho era ter nascido num berço espírita. Eu não nasci num berço espírita e estou aqui ótimo. Sou espírita, trabalho, Jesus está sempre na minha vida e trabalhando e a doutrina. Às vezes as pessoas que nascem no berço espírita não fazem nada com isso. Então, a gente que vem de outras crenças religiosas, a gente fala, nossa, eu estou atrasado demais. A doutrina espírita entrou na minha vida muito tarde. Não, ela entra na hora que tem que ser. Um dos grandes médiuns brasileiros, chamado Euríclides, com CLA, Euríclides Formiga, olha que nome engraçado. Ele conheceu a doutrina espírita com quase 40 anos e começou a psicografar com 42, tem livros, etc., e também desencarnou cedo, mas um espírita que enquanto esteve aqui foi orador e conheceu o espiritismo 4 décadas depois de nascer. Então, coragem, viu, gente? Não precisa nascer em berço espírita, não, a gente consegue. É uma luta, mas a gente consegue. Então, o nosso assunto hoje, como disse o nosso companheiro, tem a ver com aquela que é a aterrorizante das gentes, que todos os povos da antiguidade escreveram sobre ela, tinham sobre ela cultos, lendas, histórias, que Jesus veio ressignificar, que é a chamada morte, que é a morte do corpo físico. É quando o nosso corpo físico, que tem data de validade, né? Infelizmente, nós fazemos um monte de coisas que alteram a data da validade do nosso corpo, porque o nosso corpo, quando a gente encarna, recebemos uma dose de fluidos, uma construção, uma estrutura molecular, celular, para durar tantas décadas para a gente fazer o que tem que fazer. Infelizmente, nós vamos fazendo uma série de coisas erradas com o nosso corpo, né? E depois temos que assumir as responsabilidades de alterarmos a data de validade do nosso corpo. Então, a chamada morte, ou mais apropriadamente dita na doutrina espírita como desencarne, porque nós deixamos a carne, né? Essa indesejada que nos visita, porque é tão bom viver, não é tão bom estar aqui, mas a gente continua vivendo, só que em outro lugar. Ela teve várias abordagens nas religiões, como eu disse, na poesia, na literatura, nos mitos, e eu vou começar contando uma historinha, para a gente poder, a partir daí, seguirmos o nosso caminho,
com uma visão espírita do desencarne, mas ao mesmo tempo uma visão evangélica. No livro Quem Tem Medo dos Espíritos, que é um livro fantástico, todo mundo devia ler, pequenininho assim, aquele nosso companheiro que tem muito medo dos espíritos, inclusive os espíritas, porque eu nunca vi ter mais medo de espírita do que espírito. Não, perdão, os espíritos têm medo dos espíritos também. Eu digo, nunca vi ter tanto medo de espíritos como os espíritas. A gente conversa com os espíritas, eu morro de medo. Então, tinha um rapaz, né? Isso é contado num livro de um companheiro nosso, eu vou falar depois quem é, que tinha um rapaz que nasceu com os dons da mediunidade e ele via os espíritos, desde criança. Mas ele tinha pavor de ver os espíritos. Ele era de outra vertente religiosa, morava numa cidade do interior, isso há muitos anos, né? Eu não vou dizer que é Araguari, porque eu nasci em Araguari, mas como tudo acontecia em Araguari quando eu era pequeno, pode até ser que fosse lá em Araguari. Então o rapaz nasceu lá em Araguari e desde criança ele morria de medo dos espíritos. E ele estava na sala, o espírito passava assim do banheiro para o quarto. E eles, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, aí estava na sala, o espírito passava do banheiro para o quarto. E por aí ia. Um dia ele estava na escola e tinha um coleguinha que era espírita. E ele teve coragem de contar para o coleguinha que o padre já tinha falado que isso era coisa da cabeça dele, o outro colega que era evangélico falou que não, que isso era coisa do Satanás. Aí ele resolveu perguntar ao coleguinha espírita. Aí o coleguinha espírita falou, não, isso aí chama mediunidade. Que mediunidade o quê? Eu não quero esse negócio, não. Como é que acaba com esse negócio? Falei, não tem jeito, você já veio com ela. Mas eu morro de medo, não sei o que. Esses dias passou meu pai. Meu pai morreu há muitos anos já, e meu pai passou lá na casa. Eu falei, por que você não falou com ele? Que falar com ele, rapaz, eu não tenho coragem dessas coisas, eu morro de medo desse negócio, tem pavor. E aí passou o tempo. Ele cresceu um pouco mais, se tornou um jovem, bem vistoso, né? E se engraçou com uma moça muito vistosa também, aqueles namoros do interior, que encostava só a ponta do dedinho assim, já era o céu, né? Aí eles foram na quermesse da igreja. Tinha uma quermesse daquelas que leiloa banda de leitoa, galinha, caipira, pedaço de bolo. E eles foram lá e se divertiram bastante, a valer. Quando olharam as horas, já era quase meia-noite. E ele tinha que levar a moça em casa. Mas o rapaz apaixonado, ele leva sem o menor problema. E foram conversando, de vez em quando esbarrava assim, mas era bom, né? Aí pegou na mão para ir embora, e foi embora satisfeito. Ele deu 3 passos, ele lembrou que de onde ele estava para voltar para casa, ele tinha que passar na porta do cemitério. Aí para ele, imagina, ele foi suando, começou a suar, uma noite fria, né? Noite de Araguari, antigamente, né? Aquela noite fria, e suando e caminhando assim, arrastando os pés. Quando ele chegou perto do cemitério, falou, não dou conta. Aí tinha um poste assim de luz, ele encostou no poste assim, uma aflição, coitado. Falou assim, eu vou esperar passar alguém, às vezes vindo da quermesse, a pessoa me ajuda, né? Aí ele tá lá assim, vem um senhorzinho descendo, chapéuzinho, uma blusinha assim, porque tava frio, né? O senhorzinho lá vinha descendo. A hora que o senhorzinho passou, ele falou, meu senhor, o senhor levou até susto, né? Porque ele estava assim de trás do poste. Falou, o que foi, meu filho? Tá passando mal? Falou, não, eu preciso de um favor do senhor. O senhor me dá uma carona até o outro lado do cemitério? Ué, carona? Como nós estamos de a pé, meu filho? Não, é só pra gente ir junto. Falei, pode, não tem problema não. Foi e segurou assim no bracinho do velhinho, foram os dois conversando. Passou na porta do portão assim do cemitério, olhando de rabo de olho, assim, nem olhou direito. Quando chegou lá no fim do muro, né? Aquele alívio, né? Graças a Deus. Aí virou pro senhorzinho e falou assim, eu queria agradecer o senhor, não quero que o senhor fique pensando mal de mim, que eu tô assim, né, com medo, mas sabe o que é? Que eu morro de medo de espírito, de fantasma, assombração. O velhinho falou, quando eu era vivo, eu também morria de medo. Você precisa ver o medo que eu tinha quando eu era vivo. Aí depois eu morri, acabou, menino. O menino, ó, para casa. Essa história é contada, eu falei que eu ia contar quem é, pelo nosso querido Richard Simonetti, um grande palestrante espírita, um palestrante fantástico, e autor de muitos livros espíritas. E escreveu esse livro, Quem Tem Medo dos Espíritos, e conta essa historinha lá. Eu gosto de começar por ela porque ela traz uma certa leveza para um assunto que às vezes a gente encara com tanto peso.
mas que eu vou contar uma coisa para vocês, talvez em primeira mão, não sei se todos aqui sabem. Todos nós vamos morrer, né, gente? Mais cedo, mais tarde, uns mais cedo, assim, daqui a um tempo, outros bem mais tarde, mas não tem jeito. Como dizia minha avó, uma santa mulher, ela dizia assim: meu filho, ninguém fica para semente, não. Vai todo mundo. Mas por que que esse ciclo existe na nossa vida? Nós somos seres espirituais. Quando a gente foi criado, nós sabemos, a doutrina espírita nos explica, nós não fomos criados Adão, Eva, né? O primeiro casal já super inteligentes lá, e querendo conhecer do bem e do mal, comer a maçã. Isso é uma forma simbólica, alegórica, uma espécie de parábola, para contar, há mais de 3.000 anos, como é que foi a criação do homem. A criação por Deus, não tem diferença nenhuma, é criado por Deus. Só que é uma questão de contar de uma forma que as pessoas podiam entender. Mas a gente literaliza muito até hoje. Mas o que a doutrina nos explica é que nós fomos criados mais como a ciência nos fala. Nós fomos criados simples e ignorantes. Isso quer dizer o quê? Que no início da nossa existência enquanto seres humanos, nós tínhamos deixado aquele princípio inteligente que animava os corpos dos bichos, que até hoje anima. Esse espírito já tinha atingido um nívelzinho, ganhou um selinho crístico, chamado consciência, apesar de ainda ser, como diz André Luiz, uma consciência fragmentária, e a gente começou a evoluir, mas bem simples, bem ignorante. E no mundo espiritual, não havia condições para que nós tivéssemos experiências o suficiente para que nós evoluíssemos em contato com as duas coisas que fazem assim com que a gente evolua mais rápido. Eu estava até lendo uma questão aqui no Livro dos Espíritos agorinha, coincidentemente caiu nela, que são as questões do bem proceder e do mal proceder. Então, o bem, ele é o bem. O mal é a ausência de bem. Então, a gente, ao longo das nossas vindas até a matéria, a gente vai descobrindo que quando a gente faz o bem é gostoso. O bem não gera más consequências. O mal gera. Então, é só que no mundo encarnado, esquecendo das nossas anterioridades, que a gente é capaz de fazer esse ano na escola da matéria e evoluir um pouquinho mais, cada vez mais sabendo como o bem é importante, como ele é divino, como ele causa prazer, alegria, felicidade, como o bem distribui essa felicidade para todo mundo e como o mal causa perturbação para os outros e para nós. Então, essa vinda, que é através do nascimento, e essa partida, através do desencarne, elas se tornam capítulos, vamos dizer assim, pequenas vidas, do que a gente chama de uma longa existência, que é a nossa existência, desde que a gente foi criado, eternidade afora. Então, o nascimento e a morte, ou o desencarne, eles são fenômenos necessários. O que nos assusta neles, geralmente, é a novidade da coisa. Observem bem, quando a gente lê Nosso Lar, a mãe do Lísias vai encarnar, que era uma personagem amiga do André Luiz. A mãe do Lísias vai encarnar. Fica todo mundo triste, preocupado, aflito, igual quando a gente tem alguém que vai desencarnar, eles ficam aflitos quando vão encarnar. A gente é incorrigível, né? A gente não tem, acho que só Jesus que encarnou e não teve problema de encarnar, porque ele não precisava também. Aí ele veio, está tranquilo, mas todo mundo que vai encarnar lembra, vixe, agora eu vou esquecer dos 2 mais 2 são 4 que eu já fiz aqui no mundo espiritual, das promessas que eu fiz, dos compromissos que eu assumi, e vou esquecer tudo isso, mas vou levar só os sentimentos em relação a isso. Então a gente vem para o mundo ser guiado não pela razão somente, mas pelo coração. Porque o que a gente prometeu, se a gente prometeu perdoar alguém, isso vem em forma de sentimento, não de essa é aquela pessoa com quem eu encarnei 40 vezes e nunca perdoei, tenho que lembrar, não é assim. Essa racionalidade a gente tem lá. Quando a gente vem, a gente esquece. Então, o encarne é um mergulho no desconhecido. Especialmente porque é um mergulho no desconhecido para nos testar no quanto a gente sabe. O Hermínio Miranda,
grande escritor, né? Maravilhoso. Eu acho ele assim extraordinário. É o Leon Denis moderno. Desencarnou há uma década, talvez. Mas o Hermínio Miranda tem um livro chamado Diálogo com as Sombras. E lá ele diz o seguinte: a gente tem que ter muito cuidado com a doutrina espírita. Porque, como acontece de forma geral na vida, a gente sempre acha que sabe muito mais do que sabe. Então a gente não sabe do tanto que a gente acha que sabe. E quando a gente vai mergulhar na carne, trazendo todas aquelas propostas, não na mente, mas no sentimento, o sentimento tem que ser forte o suficiente para impulsionar nossa mente a lembrar das coisas. Eu tenho que perdoar fulano nessa encarnação. Eu preciso controlar a minha língua nessa encarnação. Eu tenho que parar de falar mal das pessoas. Eu tenho que parar de ter o vício da matéria. Eu tenho que parar de de ter essa sede de poder que eu tenho. Mas é tudo isso do sentimento para cá. Então, o que nos assusta no encarnar, que é esse mergulho no desconhecido, até que ponto nós seremos capazes de vencer todos os desafios, né, com o nosso interior exposto dessa forma, é basicamente o medo que nós temos de voltar para o mundo espiritual. Primeiro, eu gosto muito do padre Fábio de Mello, um escritor extraordinário. Ele escreve assim de uma forma muito bonita, ele é um escritor mesmo, literariamente falando, e escreve as coisas de uma forma linda. Ele tem contos, crônicas, é uma beleza. E ele tem, num deles, ele diz assim: a morte é o mais solitário dos eventos. Ele fala assim: na hora exata mesmo do desencargo, é só eu, dizendo o padre Fábio, só eu e Deus. Todo mundo fica para trás. É só a gente. E esse medo do desconhecido nos afeta muito. Porque nós temos, inclusive, uma lei divina criada para nós, que é uma lei de preservação. A gente é criado com um instinto de se preservar e fugir das dores, fugir das situações que são conflitantes, fugir daquilo que é um instinto de preservação que vai nos mandar fugir daquilo que pode nos causar o mal ou aflição. Então, por que a gente se aflige ante uma prova? Eu tenho uma aluna, e eu não vou falar quem é, mas ela também não vai assistir a palestra, mas eu tenho uma aluna que tem um mês que ela estava querendo fazer, se preparando para a prova de volante. Mas essa menina estava completamente assim, alterou o estudo dela, alterou as aulas, alterou tudo, a vida dela parou. Hoje é quinta, né? Ontem, quarta-feira, terça, ela chegou para mim e disse assim: professor, falei, já sei. Passou e a prova não foi nada daquilo que você pensou, foi facinho, professor, passei de primeira. Por que a gente fica assim, né, professor? Eu falei, quando você descobrir, me fala. Porque a gente é assim. A lei da preservação nos faz temer o desconhecido. Porém, um grande luminário espírita, Caio Barchutel, né, que escreveu também muitos livros, né, e foi um grande comunicador espírita, lá da primeira metade do século XX, ele tinha um ditado que pegou no movimento espírita, que é muito conhecido. Ele dizia o seguinte: o espiritismo matou a morte. Então, não é que nós vamos encarar a morte até mesmo com alegria. Eu, pelo menos, acho que eu não vou dar conta, porque eu não tenho evolução espiritual para essa naturalidade toda. Mas o espiritismo vai nos contando todos os detalhes do processo, a ponto de, quando chegar o nosso momento, nós temos mais tranquilidade. A gente vai ficar assim, super feliz, a gente vai ficar o quê? A gente não sabe. Às vezes nós estaremos em condições do nosso corpo físico tão debilitantes que a morte vai ser, a passagem nessa para o mundo espiritual vai ser um alívio tremendo. E geralmente é. Certa vez chegaram para o Chico, né? E uma senhora chegou para ele e disse: ô Chico, a minha irmã está assim, está assim, está assim. Calma, minha filha, ela vai melhorar. Ela vai melhorar. Mas Chico, a minha irmã está assim. Calma, minha filha, vamos ter fé, vamos orar. Glória a Deus, vamos orar. Aí passou alguns dias, a senhora desencarnou e ela foi tomar satisfação com o Chico. Chico, você não falou que ela ia melhorar? Melhor que ela está agora? Agora acabou as dores,
O corpo completamente vilipendiado que ela tinha ficou para trás. Ela está sendo atendida no mundo espiritual, estão cuidando das dores, está descansando lá por um bom período antes de despertar. Quando despertar, vai se ver de uma forma diferente. Mas o processo, a passagem para nós, ainda é uma coisa misteriosa, porque a gente testemunha diversas pessoas ao nosso lado, principalmente associando o enfraquecimento do corpo com o desencarne. Então, se a gente pudesse desencarnar, ótimo, assim, ótimo, né? Que bênção seria. Mas não é todo mundo que tem esse privilégio, né? A pessoa está vendendo saúde. Quantos anos você tem? 112. Oh, mas não está na hora de ir, sei lá, Deus é que sabe. Aí, puf, cai assim. Isso é um merecimento. A pessoa que, ela, como diz, a gente brinca, né? Assim, ela dorme, acordou e estava morto, né? No outro dia. Por quê? Acordou no mundo espiritual. Por que a gente fala isso? Já pensou a gente desencarnar sem sofrimento? Não é? Mas nem todos nós temos esse merecimento. Porque isso é um merecimento mesmo. Ou dá aquele infarto fulminante, assim, ou dá aquela crise, aquele derrame, um AVC, a pessoa... 5 minutos a pessoa já foi. Aí a outra fica anos desenvolvendo lentamente o processo do desencarne. Cada um de nós tem uma faceta da vida para a gente cuidar. Então não é fácil. Né? A gente não vai dizer que é fácil. Vamos ficar tranquilos. O que a doutrina espírita vem falar não é banalizando o desencarne. É mostrando para a gente encará-lo como alguma coisa que é irreversível na nossa vida. Tem uma médica muito conhecida. Antes disso, eu tive uma experiência, há 2 anos meu pai desencarnou, 2 anos e meio. E ele passou muito tempo na UTI, e vários dias, não chegou a ser muito tempo, vários dias na UTI, e precisou de cuidados paliativos, porque realmente o desencarne ia ser inevitável. Então a gente pensa muito, né? Fala assim, o que a gente vai fazer? O que a gente pode fazer? Aí eu comecei a estudar a medicina paliativa, né? Essa questão de você manter a dignidade de quem está desencarnando, mas assumindo que você realmente não tem como fazer nada. A gente não tem. Gente, o controle do desencarne não nos pertence. Nem quando a pessoa pratica o suicídio. Ela não está fazendo uma coisa, estou tendo controle, ela está fazendo uma coisa totalmente fora do momento, fora da época. Consequências virão, vai acontecer uma série de coisas que vão impactar nas próximas existências. Então, mesmo nesse caso, o desencarne não nos pertence. O desencarne natural, necessário para o corpo descansar e voltar para a matéria básica e a gente ir embora para o nosso plano maior, pertence sempre a Deus, né? Jesus, quando falava das coisas, e ele, principalmente no sermão profético, quando ele fala em João, né? Quando ele fala uma série de coisas que vão acontecer, que o mundo vai ficar muito difícil, mestre, o senhor tinha toda a razão, né? Aí ele anuncia o novo Consolador que ele ia mandar. Aí as pessoas perguntam, quando será isso? Ele falou assim, olha, isso só o Pai sabe. Nem os anjos, nem o Filho sabem. Então, é claro, acompanhando o nosso corpo, Jesus é capaz de prever como é que vai ser, etc., quando é que vai acontecer. Mas é uma coisa que, se de repente, por uma série de leis naturais, aquilo tiver que ser prolongado, vai ser prolongado. Então, a certeza absoluta pertence somente ao Pai. Então, esse medo do desconhecido é que nos gera esse medo atávico que a gente tem do nosso desencarne. André Luiz tem no livro Instruções Psicofônicas, que é um livro lindo, que eles compilaram de mensagens gravadas naqueles gravadorzão de rolo que tinha antigamente, na década de 50, lá em Pedro Leopoldo, antes do Chico ir para Uberaba, quando eles tinham uma reunião às quintas-feiras para que eles recebessem mensagens psicofônicas dos espíritos, com instruções. Então era assim, só Emmanuel, André Luiz, só esse povo assim, graduado que falava. E eles gravavam. Tem umas, podem procurar na internet, que no YouTube tem várias. Uma delas, inclusive, é muito bonita. O André Luiz vai dando uma mensagem, falando de 10 itens do homem de bem, uma coisa assim.
e a gente escuta um trem passando atrás, assim, o trem ou da Estrada de Ferro da Mogiana, ou do Estrada de Ferro Goiás. Então, assim, é cheio de uma poesia muito grande. E nesse livro, Instruções Psicofônicas, André Luiz conta uma história muito interessante. Diz que um homem, de repente, recebeu, sem estar esperando, a convocação de um juiz, porque ele estava sendo acusado de coisas bastante graves, e ele deveria comparecer ao fórum para se justificar, para iniciar lá um processo ou alguma coisa, para saber o que estava acontecendo. E ele ficou meio assustado, falou, eu não dou conta disso sozinho. Aí chegou para um amigo e disse, olha, eu fui convocado pela corte para ir lá, tal dia, tal, você poderia ir comigo? Ele falou, nesse dia eu não posso. Esse dia eu tenho um negócio noutra cidade aqui perto, eu vou para lá. Mas o que eu posso fazer é o seguinte, deu uma olhada no amigo assim, falou, olha, eu vou te arrumar uma roupa bem bacana, porque essas questões do visual, elas impactam muito, né? Então, pode ir no meu alfaiate, você sabe onde é que é, e manda fazer um terno bacana para você. Tá bom, agradeceu. Mas ele ficou com aquilo na cabeça. Aí chegou para um segundo amigo. Chegou e disse, olha, aconteceu isso para o fórum, você pode ir comigo? Ele falou, não posso. Nesse dia, a minha esposa vai fazer uma cirurgia. Mas é à tarde, e o seu encontro é de manhã. O que eu posso fazer é o seguinte, eu te pego lá no alfaiate, que o fulano te deu o terno, e te levo lá no fórum. Aí ele disse, não, já tá bom, né? Mas ficou com aquilo na cabeça. Chegou para um terceiro amigo. Você vai comigo? O amigo falou, mas é claro, como é que eu vou deixar você sozinho num momento como esse? Não, a gente vai lá, vamos conversar. Tem alguém que acusa, tem alguém que defende, vamos ver o que acontece. E assim foi. No dia, o homem pegou o terno muito bonito lá no alfaiate, que o amigo dele tinha oferecido. O outro amigo passou de carro, levou ele até a porta do fórum, deixou e foi-se embora. E o terceiro amigo já estava esperando. Agarrou no braço dele, os dois entraram, foram para a sala de audiências, conversaram, os advogados e os promotores, etc. Esse amigo falou dele, deu testemunho de muitas coisas, e o processo se resolveu de forma branda. Não houve problemas. Fim. Aí o que o André Luiz vai falar? Essa história toda é uma alegoria para a morte. O primeiro amigo é o dinheiro, a riqueza. O máximo que a riqueza pode fazer é nos vestir bem para deitar no caixão, diz o André Luiz. O máximo. É um terno bonito, é uma roupa linda, é um negócio bacana, muitas flores, coroas caindo em cima da gente. É o máximo que eles podem fazer, é isso. O segundo amigo é a família e os amigos. O máximo que eles podem fazer é levar a gente até a beirada da sepultura. O máximo, eles não podem fazer mais que isso. Todo mundo fica de fora. Todo mundo fica para trás. O terceiro amigo, esse é importante. O terceiro amigo é tudo que a gente fez de bom, todas as coisas que nós estamos levando conosco que vão falar a nosso favor. Em outras palavras, o terceiro amigo é a nossa consciência. Então, é muito bonito, porque a única coisa que vai servir para nós no mundo espiritual não é que vai ter um juiz, etc., e a gente vai ou para o inferno ou para o céu, não é isso. Mas a única coisa que vai acontecer é a nossa consciência ser colocada frente a frente conosco. Então, esse desconhecido, esse momento, a doutrina espírita nos esclarece, mas de certa forma nos deixa com mais medo ainda, porque a gente fica pensando, meu Deus do céu, e aquilo que eu fiz? Aí a gente sai correndo e tentando consertar tudo. Ótimo, é assim que a gente tem que fazer. Muita coisa não vai dar para consertar, mas depende de nós nos prepararmos. Eu encerro com uma citação de Kardec. Na Viagem Espírita de 1862, naquele livro que ele escreveu depois de ter feito uma grande peregrinação lá pela França, pela beirada da Suíça ali, visitando núcleos espíritas, ele escreve esse livro, e nesse livro tem uma frase linda, ele diz assim, o desencarne é uma grande viagem. Quando nós vamos para um país, primeiro, a gente se informa sobre o país, se informa sobre o clima, o que eles comem, o que a gente vai poder comer, que bagagem eu tenho que levar. E a gente prepara a nossa bagagem
de acordo com o país para onde a gente vai. O desencarne também é assim. A gente tem que fazer uma análise profunda de que bagagem nós vamos levar. Gente, os amigos, lembra do segundo amigo? A família e os amigos. O primeiro, a riqueza, fica tudo para trás. Então a gente tem que se preparar para ir de peito aberto quando a gente desencarnar e dizer, olha, errei muito. Mas quem sabe se vocês olharem assim com muito vagar, eu até fiz umas coisinhas. Mas não, meu irmão, senta aqui. Nós vamos passar o filminho da sua vida agora. O que é isso aqui, essa caixinha brilhante? Não, isso é uma caixinha de lenços umedecidos, para você limpar as lágrimas e já dão. A literatura espírita é cheia, a gente começa a testemunhar e as lágrimas vêm porque a gente lembra o que tinha que fazer. Porque aí a gente desencarna, começa a lembrar. Gente, eu tinha que ter perdoado fulano, eu tinha que ter feito isso, tinha. Aí os espíritos falam, calma, passou, agora vamos preparar a próxima. E a próxima, e a próxima. Deus não tem pressa. A gente é que tem que ter pressa, porque quanto mais rápido a gente for, a nossa peregrinação fica mais curta. E dói menos, né, gente? Porque tudo que a gente faz gera dor, porque a dor é a desarmonia. Quanto mais a gente vai se harmonizando, vai doendo menos. Olha que beleza. Então, gente, são palavras rápidas para a gente descrever um fenômeno que vai acontecer na nossa vida, e um fenômeno que às vezes nos deixa de forma, assim, bastante para baixo, às vezes. Tem a saudade de quem foi, tem a saudade da gente que fica daqui com a pessoa. Tudo isso existe. Nós vamos compreender que quando a gente encara isso de uma forma mais natural, a comunicação fica mais possível, né? A ligação com quem já foi, ela sempre vai existir. A nossa ida vai acontecer mesmo. Então a gente vai se preparando melhor para quando chegar o nosso momento, a gente ir com mais tranquilidade, tá? E também aqueles que estão ao nosso redor, que partem também, né, gente? Então, olha, um beijo no coração de todos, viu, gente? E até o ano que vem, né? Esse ano já não volto mais, mas já marcamos aí umas para o ano que vem. Dezembro tem o coral, então devolve. Gente, então até dezembro, né, com o coral, se Deus quiser, gente. Aí não é o palestrante, é o maestro Anjo, né?